Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma questão de informática para concursos e agora uma questão falando sobre o sistema operacional Linux. Acompanha comigo. No ambiente Linux, o comando ls mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido, certo ou errado? Bem, em primeiro lugar, só é importante descobrir que o Linux é um sistema operacional baseado no conceito de software livre e ele tem muitos comandos de texto que tu pode utilizar para realizar as operações no computador. E são vários comandos de texto, cada um com uma finalidade específica. Como eu gravei já um VT anterior falando sobre o Linux e alguns dos seus comandos textuais, assiste comigo esse VT e depois a gente analisa a questão, ok? Então primeiro fica contigo aí o VT explicativo de alguns comandos textuais do sistema operacional Linux. Estamos de volta aqui para mais uma aula falando sobre o sistema operacional Linux e as suas distribuições. E agora uma informação interessante, nós vamos começar a falar dos comandos do sistema operacional Linux. Mas que comandos são esses? Os comandos textuais. Aqueles comandos de texto que são muito utilizados para realizar operações dentro do sistema operacional Linux. Por exemplo, eu tenho o comando de texto para listar o conteúdo de um diretório, isto é, o conteúdo de uma pasta. Eu tenho o comando para mover arquivos, para copiar arquivos, para remover arquivos. Tudo isso, é claro, dentro do Linux pode ser feito também através de uma interface gráfica e visual com janelas, ícones, atalhos e o próprio mouse. Pode ser feito porque boa parte das distribuições Linux ofertam ambientes gráficos que têm janelas, têm ícones, têm atalhos e deixam a utilização do Linux mais fácil para o usuário comum. No entanto, as provas de concurso nos últimos anos começaram a pedir muito nas questões de Linux esses comandos de texto para realizar essas operações. Portanto, quem está estudando para provas de concurso em relação ao Linux tem que saber quais são os principais comandos de texto para realizar as grandes operações dentro do sistema operacional Linux. E é esse o nosso desafio a partir de agora, verificar esses comandos. Primeiro, eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Observa na imagem o que vai aparecer. Eu estou te mostrando aí na imagem da tela o que nós chamamos de área onde vamos digitar os comandos textuais, que no meu caso é o console de um determinado sistema, de uma distribuição Linux. Mas tem outras distribuições e o nome mais usual para essa área é chamada de terminal ou prompt de comandos textuais. Então o prompt de comandos textuais ou o terminal ou ainda o console nesse caso, que é uma área para digitar comandos de texto, é essa área que tu está enxergando aí na tela do meu sistema operacional Linux, certo? Então, em primeiro lugar, só entender, existe uma área disponível nas diversas distribuições Linux, que é onde tu vai digitar os comandos textuais. Eu vou mostrar um desses comandos rapidinho, sem a necessidade agora do aprendizado, só para tu entender um pouquinho melhor. Então, voltamos àquela imagem do Linux novamente contigo. Aí, ó, essa imagenzinha aí do Linux, certo? Aqui, então, eu posso começar a digitar comandos de texto. Vamos imaginar que eu quero digitar um comando para listar o conteúdo de um diretório. Então, eu vou usar um comando chamado ls. Percebe? Acabei de digitar ali ls. E agora eu vou pressionar Enter. Pronto, ele me listou o conteúdo desse diretório, indicando que ali eu tenho acesso a documentos, músicas, imagens, vídeos e por aí vai. Então, o comando ls que eu acabei de aplicar, eu digitei no texto, digitei aqui no meu teclado ls e ele listou o conteúdo de um diretório. Isso é o que nós chamamos de comandos textuais. Então, o que tu precisa saber para efeito de provas, de concurso, como lá no dia da prova tu não vai ter o computador na frente, tu precisa saber quais são esses comandos e qual é a sua principal função, a sua principal finalidade. Então, o objetivo do estudante de concurso aqui é saber os principais comandos e a sua principal finalidade. Vamos começar isso a partir de agora, pegando esse comando que eu acabei de usar ali, o comando ls. Se uma prova indicasse exatamente isso, qual é a função do comando ls no Linux? A função listar os arquivos de um diretório. Ou até possíveis subdiretórios. Então, é listar o conteúdo de um diretório. O conteúdo desse diretório pode ser subdiretórios ou os próprios arquivos armazenados nesse diretório. Essa é a função do comando ls.
ok? Bem, vamos ver outro comando e aí a gente vai entendendo melhor. O comando pwd, por exemplo, esse exibe o caminho do diretório de trabalho, do diretório atual. Como assim o caminho? Por exemplo, quando tu está usando o Linux, muitas vezes tu está lá sem saber exatamente qual é a localização deste diretório atual. E aí tu digita o pwd, claro, com as suas orientações, para ele exibir o caminho do diretório de trabalho, o caminho do diretório atual. Qual é o endereçamento, a localização deste diretório atual. É assim que vai funcionar toda essa nossa aula sobre comandos. Eu indico o comando e a sua principal função, porque é assim que tu deve estudar para efeito de provas de concurso, já que no dia da prova é só teórico, não vai ter o computador na frente para digitar esses comandos. Então tu precisa... Bem, pessoal, era isso. Com essa breve explicação, a gente consegue entender que o Linux tem vários comandos textuais. E na explicação do VT foi explicado sobre o comando ls. E a função desse comando ls, como visto, é listar o conteúdo de um diretório. E olha o que a questão diz. No ambiente Linux, o comando ls mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido. Vamos marcar como errado. Acompanha comigo ali, marquei como errado. Qual é a função do comando ls como visto? É justamente mostrar a quantidade de espaço ou é, na verdade, listar o conteúdo de um diretório? A resposta certa seria que o ls é usado para listar o conteúdo de um diretório e não para mostrar a quantidade de espaço usada no disco rígido, como a questão indicou. Por isso que eu marquei como errado. Ok, pessoal? Essa questão demonstra a importância de estudar os principais comandos do sistema operacional Linux, se aprofundar, porque isso é muito relevante, cai muito hoje em dia nas provas de concurso. Certo, pessoal? Se gostou da nossa questão, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!